Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Vamos continuar falando sobre essas maravilhas que Deus nos dá, que são os desafios. Continuarmos sempre acreditando e crendo nas bênçãos que Deus tem para nos entregar. Não importa as dificuldades em que nós estamos passando. Não importa a situação. Deus está sempre no controle. Amém? Sempre no controle. Em 2 Crônicas, no capítulo 8, versículos 1 e 2... Crônicas 8, versículos 1 e 2, nós vamos ver o seguinte. Salomão edifica cidades, é o que diz a epígrafe. E o versículo 1 começa dizendo assim: E sucedeu ao cabo de 20 anos, nos quais Salomão edificou a casa do Senhor e a sua própria casa, que Salomão edificou as cidades que Hirão lhe tinha dado, e fez habitar nelas os filhos de Israel. É o mesmo que eu li aqui? Nossa versão está igual? Está parelha? Que bom. Meus amados, pegando esse gancho, sabendo sempre que quem comanda, quem lidera, quem está à frente de um culto sagrado como esse, é o Espírito Santo de Deus. Vamos falar um pouco desse desafio que Deus me deu. Deus deu à minha esposa, à minha família, para recomeçarmos aquele trabalho maravilhoso que está sendo o trabalho de Cruz de Pau. Nós acabamos de ler a passagem em que Salomão demora 20 anos para construir, diz a palavra, a casa do Senhor e a sua própria casa. Hoje faz 11 meses, ou melhor, um dia antes de 11 meses, para estarmos ali à frente de Cruz de Pau. Mês que vem, no dia 14, fará um ano em que nós ali estamos trabalhando para a honra e glória do nosso Deus, do nosso Jesus Cristo. É bem verdade que a igreja já está lá há um pouco mais de tempo. Eu estava lá na inauguração da igreja no dia 1º de junho. Não é isso mesmo? Dia do aniversário da Lininha. Eu estava lá, mas estava como visitante, estava como um apreciador da obra de Deus. Um trabalho estava sendo aberto para a honra e glória do nosso Senhor. Mas voltando aqui então para os 20 anos que Salomão demorou para construir o templo de Deus e a sua própria casa, nós começamos a pensar o porquê. Eu, pelo menos, comecei a pensar o porquê que aquele homem demorou tanto tempo assim para construir a sua casa e a casa de Deus. Nós estamos falando de um construtor, de um rei. Nós não estamos falando de qualquer um. Nós estamos falando do homem mais sábio que nesta terra já pisou, senão Jesus Cristo. Nós estamos falando do homem mais rico, diz a palavra de Deus, que já aqui pisou, que já aqui viveu. Nós não estamos falando de um construtor qualquer, ou de um reizinho, de um príncipe qualquer. Mas por que será que ele demorou tanto tempo assim? Será que foi o esmero que ele teve com relação à casa de Deus e, em segundo plano, com relação à sua própria casa? Nós sabemos que vieram materiais importados. Ele importou materiais. E isso demorou tempo. Isso custou um pouco, apesar dos presentes que ele ganhou. Ganhou ouro, ganhou pedras preciosas, ganhou cedro do Líbano. Nós sabemos tudo isso. Mas o que mais me chama a atenção e o que me faz pensar que tudo isso, que essa construção maravilhosa demorou tanto tempo assim, porque ele estava agindo para o reino de Deus. E quando nós agimos para o reino de Deus, não é que as coisas demoram, mas quando nós agimos para o reino de Deus,
A própria expressão está nos mostrando que não estamos agindo por conta própria ou para o nosso ego, mas estamos agindo de acordo com a vontade do próprio Deus. Nos colocamos à disposição dele e passamos a entender que tudo aquilo que está acontecendo é por determinação do nosso Senhor. Muitas vezes eu não posso mentir ou deixar de dizer para que os irmãos tenham força e perseverança, mas por algumas vezes eu pensei comigo mesmo: por que esse trabalho não vai para frente? Por que esse trabalho não caminha mais rapidamente? Por que é que a obra, sendo de Deus, não está mais florida, não está mais pujante, não está agilizando mais? E o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração e dizendo: porque a obra é minha, quem dá o tempo sou eu, quem quis esta obra fui eu e não foi o homem, então o tempo será o meu. Meus amados, nós como agora templo do Espírito Santo, já que Salomão construiu um templo para Deus, nós como templo do Espírito Santo, temos um processo, passamos na nossa vida por um processo de mudança, um processo de modificação. A partir do momento que Salomão decidiu começar a construção, ele demorou por aí 20 anos. Obrigado, irmã. Ele demorou 20 anos para a construção, para finalizar esta obra magnânima. E nós, a partir do momento que nos decidimos para Cristo, vamos demorar um tempo, sim, para nos aperfeiçoar na presença do nosso Deus. Não se preocupe se aquilo que ainda está para ser modificado em sua vida está difícil. Se preocupe em mudar. Se preocupe em perseverar. Não abandone, não desista, não deixe a fé. Não largue dos pés da cruz, porque algo em sua vida está demorando para ser transformado. O segredo é a perseverança. O segredo é o não abandono. Não importa se demorou aqui 20 anos, mas nós sabemos que a obra foi construída, foi terminada e com excelência. Esse é o trabalho que Jesus Cristo está fazendo na minha e na sua vida. Ele está fazendo a obra e fazendo com excelência. E o objetivo final dele é nos levar para os céus. O objetivo final da igreja é se encontrar nos céus com Jesus Cristo, com o dono da igreja, com o dono dela. Continue, persevere. Muitas vezes o sentimento de fraqueza, muitas vezes o sentimento até de derrota, muitas vezes a vontade de largar tudo e abandonar tudo vai aparecer. Não queira ser um super crente, não queira ser o diferentão de todos. Você não é diferente. Você não é diferente. O próprio Jesus, quando estava crucificado, perguntou ao Pai: por que me abandonaste? Por quê? Tamanha foi a dor, tamanha foi o peso que ele estava sentindo naquele momento. Muitos de nós, muitas vezes, pensamos em abandonar. Pensamos em abandonar. Em largar a fé e largar tudo aquilo que a ela remete. Mas nós estaremos largando tudo na melhor fase. Nós estaremos abrindo mão da transformação que Deus está fazendo na nossa vida. Algumas coisas demoram um certo tempo. Essa geração que aqui está presente, uns um pouco mais velhos, outros nem tanto, mas fazemos parte da mesma geração, porque estamos vivos em um mesmo momento, em uma mesma época. Essa geração que aqui está, gosta muito das coisas rápidas, gosta muito do estalar de dedos e tudo estar na mão. Essa geração que aqui está não gosta mais de sair para jantar.
Essa geração gosta hoje de ligar, pedir. Outros, mais modernos ainda, apertam um botão no aplicativo ou na aplicação e logo, logo a comida está à porta da sua casa. Essa geração que aqui hoje está, não aprecia muito mais ficar ao lado ali da cozinheira ou do cozinheiro, trocando uma ideia, conversando enquanto a comida fica pronta. Essa geração que aqui está, gosta tudo das coisas feitas de uma hora para outra. E não dão valor às mudanças que Deus faz. Meus amados, nós precisamos mudar esse pensamento nosso e entender que coisas rápidas podem até ser boas, mas as melhores coisas na nossa vida são construídas devagar. Um amor não é construído em uma noite, um amor é construído durante uma vida inteira. As mudanças que Deus tem para fazer na minha e na sua vida não serão de um dia para a noite, mas serão durante a nossa caminhada. E o segredo está em não parar de andar, não parar de caminhar, continuar, perseverar firmes. Nós devemos abandonar o fast food. Não no sentido de não comer mais, mas no sentido de esperar um pouco mais para as coisas acontecerem em nossas vidas. Se nós pensarmos melhor dizendo, na espera que um homem desse teve aqui, nós não vamos encontrar reis de hoje, rainhas de hoje, que esperariam tanto tempo assim. Não vamos. Mas a palavra nos conta e nos garante que ele foi o mais sábio, que ele foi o mais rico, e mesmo assim ficou observando o agir dos homens trabalhando, o agir dele, o agir de Deus na vida de todos eles, por 20 longos anos. Mas o resultado foi maravilhoso. E esse é o resultado que Deus trará para a minha e para a sua vida. Então, a obra de Deus também é demorada, também é lenta. Não se muda um coração de um dia para a noite. Não se muda certos detalhes na nossa vida de um dia para a noite. Tudo isso é com o tempo. É com muito trabalho, não é mesmo, pastor Júnior? É com muita conversa, é com muita oração, é com muito estudo da palavra de Deus. Você será mudado, transformado, pela força, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Fiquem em paz em nome de Jesus. Essa foi mais uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o podcast MSBN Oeiras e também o nosso canal no YouTube. E saiba mais em msbnportugal.com.